de como inserir as aulas diárias, né? Após você ter feito seus planejamentos mensais, então, como que faz para fazer o registro das aulas diárias no seu diário digital? O menu é aulas faltas, você vai clicar em cima desse menu aulas faltas e aí vai carregar aqui a sua turma. Se você for professor do primeiro ao quinto ano, vai aparecer o nome da sua turma aqui e criar a aula, tá? As aulas do primeiro ao quinto ano, elas são por dia letivo. Então, você vai selecionar aqui o dia letivo e esse dia vai ser de acordo com a grade de horário da sua turma. Por exemplo, qual é os componentes curriculares do terceiro ano A da Escola Centro Educacional Igarapé do Meio nos dias de sexta-feira. Quais são as disciplinas dos componentes curriculares que tem na sexta-feira? Então, você vai colocar aqui de acordo com a grade de horário. Na sexta-feira, por exemplo, temos 3 horários de português e 2 horários de matemática. Então, é dessa forma que a inserção da aula é feita em turmas de primeiro ao quinto ano, tá? Então, é de acordo com a grade de horário da turma. É a data do dia, é por dia letivo também. Não é igual o planejamento do sexto ao nono. Sexto ao nono é por componente curricular, tá? De primeiro ao quinto é por dia letivo. Então, não se duplica dia letivo. É um dia letivo e coloca todos os componentes curriculares do dia aqui junto dentro dessa grade de horário, tá? De acordo com a gradezinha de horário. Segunda a sexta, que a escola preencheu no sistema. Então, nas sextas-feiras, você tem que ter acesso ao seu horário aqui, ó, pelo quadro de horário. Vamos só verificar aqui quais são realmente os componentes das sextas-feiras, ó. Português no primeiro horário, português no segundo, aí tem projetos integradores no terceiro horário e 2 educação física. Foi dessa forma que essa escola preencheu as sextas-feiras dessa turma. Então, é dessa forma aqui que você vai ter que colocar aqui em aulas faltas, tá? Como eu tô colocando um dia de sexta, né, que hoje é sexta, eu vou clicar em criar aula. Aí eu vou marcar aqui a data de sexta-feira, hoje. Vou sempre marcar essa opção aula não presencial, enquanto houver realmente a escola não está funcionando presencialmente, vocês vão marcar aqui não presencial. E aqui vai ficar a grade de horário, porque as aulas vão ser de acordo com aquela grade de horário estabelecida pela escola, certo? Caso volte às aulas presenciais e vocês deem uma aula fora da sua grade de horário, substituindo um professor ou dando uma aula extra, aí você vai clicar aqui em fora da grade e vai dizer qual componente curricular você está ministrando fora da grade. Coloca a data de início e a data de fim. Mas, por enquanto, os lançamentos das aulas, desde o primeiro dia, vai ser de acordo com a grade de horário, tá? Então, turmas de primeiro ao quinto, independente se ela é multisseriada ou não, vai seguir o padrão do quadro de horário estabelecido pela sua escola. Então, o professor, para fazer o lançamento das aulas dele no sistema, tem que ter acesso a essa grade de horário, tá bom? Então, aqui na sexta-feira, o horário de sexta-feira, de acordo com a grade lá, é os 2 primeiros de português. Tem um componente de projeto integrador e tem 2 educação física. Então, aqui vai aparecer os componentes curriculares que foi vinculado a você, tá? Então, você só vai colocar a data, marcar não presencial, preenche esses quadrinhos aqui de acordo com a grade de horário e aqui você vai colocar o objeto de conhecimento, o tema da aula e o conteúdo de língua portuguesa, dos projetos integradores e de educação física, tá? Aqui você vai colocar os conteúdos dos 3 componentes curriculares do dia, tá? Se fosse outros, é colocar de outros, mas tem que ser sempre assim, ó, preenchido essa grade de acordo com a grade horária da turma. E aqui nesse campo objeto de conhecimento, é o objeto de conhecimento de todos esses, os conteúdos de todos esses componentes curriculares do dia da aula, certo? Após
Feito isso, você vai colocar aqui as atividades a serem realizadas pelos alunos. Aqui você vai colocar qual vai ser a atividade de língua portuguesa, qual vai ser a atividade de projetos integradores e qual vai ser a atividade de educação física, tá? Então, vai ser tudo junto o lançamento da aula, porque é por dia letivo. É os componentes do dia, né? Então, é todos juntos aqui, tá bom? Aí aqui você fica bem à vontade para colocar as atividades de cada componente curricular do dia que o aluno vai ter que realizar. Você tem a opção também, professor, de anexar algum tipo de texto, arquivo de até 10 megas. Então, na aula de hoje, você quer anexar um resumo, um PDF, um texto que você pegou, então você pode, uma imagem, você pode clicar e essa imagem vai ficar aqui anexada para que o aluno veja, visualize lá no módulo dele, aluno online, certo? Então, você clica em escolher arquivo e clica aqui no PDF ou no arquivo que você queira selecionar. E após feito isso, clicar em salvar a aula. Quando clica em salvar a aula, vai aparecer a relação, você vai baixar a barra de rolagem e aparece a relação dos alunos matriculados na sua turma, tá? Então, aqui são os alunos do terceiro ano A da Escola Igarapé, do meio, da professora Francisca. Ela está lançando uma aula do dia 14, de acordo com a grade horária da turma do terceiro ano. Aqui ela colocou os conteúdos, né? O nome da caixinha de texto é esse, então ela vai colocar tudo isso aqui referente aos componentes curriculares de cada componente curricular do dia, tá? Então, tem que ser três tipos de conteúdos, né? E aí, vai colocar também as atividades de cada componente. Se quiser anexar alguma coisa, pode anexar. Clicou em salvar e aparece a relação dos alunos para você marcar se o aluno faltou. Então, aqui, se você marcar aqui, você está dando falta para o aluno Anderson. Então, não faça a marcação de nenhuma falta para nenhum aluno por conta da pandemia. A gente vai ver quais são os decretos em relação à frequência, tá? Então, não marca nada e aí clique em salvar. Aí pronto, fica aula salva com sucesso. Aí a sua aula do dia 14 vai ficar aqui. Você pode visualizar, pode excluir, pode editar e pode criar uma atividade online de marcar para esta aula aqui do dia 14, tá? E sua aula vai ficar pendente de validação, porque sua escola vai visualizar essa aula do dia que você colocou de atividades para os alunos. Se você lançou a aula do dia 14, que é uma sexta-feira, você colocou realmente os componentes curriculares que estão no horário das sextas-feiras, né, da sua turma, e aí o seu supervisor vai validar essa sua aula. E vai ficar aqui validada na data que o supervisor validou, certo? Então, essa é a forma de fazer o lançamento das aulas de turmas dos anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, tá?